Fiéis, estava navegando aqui na internet, porque eu sou moderno, eu navego na internet, né? E aí, cara, eu vi esse negócio que é uma novela, né? Que é o ódio da torcida do Internacional pelo Corinthians sem motivo consistente. Eu não vejo um motivo assim para eles odiarem o Corinthians, terem o Corinthians como mais rival até do que o Grêmio. Se você duvida de mim, assista até o final esse vídeo aqui. E no final, ainda vou mostrar um vídeo que desmascara o choro dos colorados. Presta atenção. Ó, me deparei com esse vídeo aqui, passou pra mim, do GE, tá? Eles fizeram uma pesquisa, três maiores rivais do Internacional. Bora ver aqui quem que ficou em primeiro lugar. Os três clubes que são mais rivais do Inter é primeiro o Grêmio, segundo Corinthians, 2005 revela isso, e o terceiro, por um ranço, o Flamengo. Os clubes que eu mais odeio. O Grêmio eu não odeio, o Grêmio é o meu rival. Sem o Grêmio, o Inter não existiria. Então, como o Inter é muito maior que o Grêmio, na ordem eu odeio o Corinthians, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Grêmio em primeiro lugar, Corinthians e vou dar uma moralzinha pro Fluminense aí. O Fluminense tá de toque ultimamente. É os três times que são rivais do Colorado. Corinthians, Fluminense e Juventude. Grêmio, Aqui ele já colocou o Corinthians em primeiro. Corinthians, aí o terceiro ficou um pouco mais em aberto, mas pra mim acho que acaba sendo o Atlético Mineiro. Cara, eu acho que hoje os três times nacionais que a gente mais odeia, sem pestanejar, é o Grêmio, Corinthians. Eu acho que hoje em terceiro eu colocaria o Fluminense. Os times que eu acho que a torcida mais odeia, Grêmio, né, óbvio. Corinthians também, já passamos um sufoco com eles. E vou colocar o Fluminense. Aqui já é outro motivo. Passamos sufoco com eles. Se desse para botar três vezes o Grêmio, a gente colocaria. Mas o Grêmio, Corinthians, Palmeiras. Em primeiro lugar, aquele time, o Porto Alegrense, né? Segundo lugar, o Corinthians e terceiro, o Flamengo. Corinthians ganhou por 2 pontos na frente do Grêmio. 9, 7 e acho que o Fluminense deve ficar em 4. Porque o Fluminense ganhou do Internacional em alguns mata-matas recentes aí. Aí a gente tem esse vídeo aqui do Baldaço falando desse aqui, essa pérola aqui. Que viralizou. Corinthians. Ó. O Grêmio. Ó, ele tá do lado do Farid, gremista, tá? E bora ver o que ele vai falar. Grêmio... Tem que envolver o Grêmio. O Grêmio é rival, o Corinthians é inimigo. Ah, tá bom. Caraca, é assim mesmo? A relação Inter e Corinthians só tem roubo contra o Internacional na história. E eu não tenho como engolir o Corinthians. Respeito a torcida do Corinthians, a instituição, mas o Corinthians não desce para nenhum colorado. O maior assalto da história do futebol brasileiro foi o Campeonato Brasileiro de 2005. O Tiga teve aqui ontem, falou com ele. Exatamente. Aquele pênalti não dado no jogo do Pacaembu, que é o que as pessoas mais lembram, mas naquele ano houve uma revisão de jogos que só favoreceu o Corinthians. Maior roubo da história. Em 2009, Calma, fica até o final do vídeo. final da Copa do Brasil, igualmente um roubo inigualável. E até em jogo que o Corinthians não disputou. Olha isso. Já começou a inventar um roubo na Copa do Brasil. E provavelmente ele tá falando da cobrança de falta no meio-campo do Elias, que passou pro Ronaldo. No meio-campo. Que o Elias bate rápido a falta. A bola tá rolando assim um pouquinho. Cara, um pouquinho. Não fez diferença absolutamente nenhuma. E o Ronaldo fez um drible em cima do zagueiro deles. E fez um golaço. Não disputava nada, nós fomos roubados, que foi a decisão do Campeonato Brasileiro de 2020, último jogo. Aquele jogo do Edenilson. Aquele jogo do Edenilson do impedimento. 41 anos! 42, 43, 44 e por aí vai. Mas não pelo impedimento. Teve um pênalti claro do Ramiro durante o jogo. Um pênalti... Pronto, pra ser justo. Isso é verdade. Teve um pênalti do Ramiro, claríssimo. Que por mais que o Ramiro tenha escorregado, deixado o braço pra trás, pô, interferiu a bola passar pro meio da área. Mas daí você colocar tudo isso daí que ele tá falando num bolo só, aí já é loucura da cabeça dele. Mas esse lance do Ramiro, eu concordo que foi pênalti. Pênalti claro do Ramiro, um gol anulado inacreditável do Internacional. Então, assim, ó, o Corinthians não sei de que gol ele tá falando, anulado. Nunca vai descer na goela de nenhum colorado. Nós não gostamos do Corinthians. É isso aí. Dois times, viu? Rivalidade. De fora que tem a rivalidade interestadual, mas como o Baldasso disse, é inimigo. É que, na verdade, sempre que tiver o envolvimento da dupla Grenal com outros clubes, a tendência
são os árbitros puxarem para os outros clubes. Talvez até subconsciente. É. Sabe qual é a repercussão? Na dúvida vai ser sempre a favor do Corinthians e do Flamengo. Exatamente. E até e aí vou puxar uma brasa para o nosso assado, pela grandeza que tem Grêmio Internacional, que são campeões do mundo, que são campeões da América, que são campeões... Os caras viajam demais, né, velho? Porque, por exemplo, qualquer time que for inferior ao Internacional e for jogar contra o Inter vai ser menos favorecido que o Inter. O árbitro, quando olhar para os dois times, vai olhar, por exemplo, o Inter e Fortaleza. Dá um exemplo. O árbitro vai olhar, pô, tá na casa do Inter, um lance aqui pro Fortaleza, não vai dar, pro Inter vai dar, provavelmente. Então isso é absolutamente normal. E tem esse vídeo aqui. Se você perguntar a um torcedor do Inter qual clube ele mais detesta, sem pestanejar, a primeira resposta será o Grêmio. Entretanto, assim como um atleticano contra flamenguistas, muitos colorados elegeram seu maior rival fora do Rio Grande do Sul, algo que ficou tatuado para sempre no imaginário gaúcho e que será desmembrado hoje em mais um episódio do canal Canchito. O fato de ter a segunda maior torcida do país e ser um time popular por todos os cantos, naturalmente, o Corinthians desperta inimigos por todos os lados. Contudo, para estes torcedores, mesmo com uma distância de mais de 1000 quilômetros, o Timão é o seu grande rival fora do seu estado. E para falar a respeito deste tema polêmico, precisamos voltar para o 5º ano deste século. Vale lembrar que o Inter amarga um jejum nacional de mais de 40 anos, e que poderia ter sido sanado no ano de 2005. Entretanto, além de ter o time mais poderoso do país na ocasião, o Corinthians contou com algumas situações extra-campo, que são reivindicadas até hoje pelos colorados. Para começar, é importante lembrar que o Campeonato Brasileiro daquele ano ficou manchado como o mais polêmico da história, já que a famosa máfia do apito foi desmembrada, e por conta de envolvimento do ex-árbitro Edilson Pereira de Sampaio com apostas, 11 partidas foram anuladas, sendo 3 delas disputadas pelo Timão, que não havia vencido a totalidade, e que teve que jogar novamente, recuperando pontos perdidos, especialmente no duelo que havia perdido contra o Santos, o qual gerou uma série de revoltas da torcida do Peixe. Mas é engraçado, qual é a garantia que o Corinthians ia vencer esses jogos, né? Tipo, isso não faz sentido. Mesmo com todos estes fatores, o principal lance dessa competição surgiu através de Tinga, que no duelo entre as equipes que poderiam encaminhar o tetra colorado foi derrubado por Fábio Costa, mas o árbitro Márcio Rezende de Freitas interpretou que o meia colorado simulou dentro da área. O fato é relembrado anualmente pelos colorados, especialmente por conta da declaração do ex-presidente, Alberto Dualib, que admitiu o favorecimento ao Timão. 2 anos depois, foi a o que o Dualib falou merda é uma coisa. Dane-se que ele falou. O Corinthians carimbou seu primeiro rebaixamento na história e contou com uma mãozinha colorada, que no último jogo do campeonato acabou perdendo o duelo contra o Goiás, clube que permaneceu na Série A e decretou o rebaixamento alvinegro. Com isso, o sentimento de repúdio também começou a fazer parte dos corintianos, mesmo que muitos ainda neguem a rivalidade. Depois disso, em 2016, o Corinthians ajudou, deu uma forcinha pro Inter cair também. Só que o Corinthians ganhou do Inter. Equipes voltaram a se enfrentar na Copa do Brasil em 2009. Dessa vez, o Timão não tomou conhecimento dos gaúchos. Comandados por Ronaldo Fenômeno, conquistaram o torneio nacional em pleno Beira-Rio. Vale lembrar que a maior felicidade colorada no século contra os paulistas... Tá aí, ó. Aqui, por exemplo, o Baldasso estava chorando pra Copa do Brasil. Aqui o cara nem citou nada da Copa do Brasil, porque não teve nada. Na cabeça do Baldasso foi roubado. Um dos choros mais sem sentido que eu já vi no futebol é o da torcida do Internacional sobre o Brasileirão de 2005. Primeiro porque o Internacional ganhou do Palmeiras naquele Brasileirão com um gol de pênalti que não foi pênalti. Segundo que o Internacional ganhou do Brasiliense com um gol irregular. E pasmem, mesmo que o Internacional tivesse o pênalti marcado a seu favor naquele jogo contra o Corinthians e tivesse convertido e ganhado o jogo do Corinthians, o Corinthians ainda assim seria o campeão brasileiro. Porque apesar de ficarem empatados em pontos, o Corinthians levaria o campeonato no critério de desempate. Até porque tanto o saldo de gols quanto o número de gols marcados do Corinthians era maior do que do Internacional. Pra vocês terem uma ideia, pro Internacional ser o campeão brasileiro daquele ano, o Internacional teria que ter vencido o Corinthians por 8-1 naquela partida. Então empatar em 1-1 ou vencer por 2-1 não faria diferença, o Corinthians seria o campeão brasileiro de 2005. Então é por isso que pra mim esse é um dos choros mais sem sentido da história do futebol. Primeiro porque independente do pênalti ser marcado ou não, o campeão seria o Corinthians. Segundo que é uma forçação de barra que muitos torcedores do Inter fazem. Eu já vi torcedor do Internacional falando que o Corinthians é mais rival do Inter do que o Grêmio. E terceiro porque o próprio Inter chegou a vencer algumas partidas com marcações erradas a seu favor. Então essas reclamações simplesmente não fazem sentido. Enfim, comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like. Visita a nossa loja aí, Loucos por Estilo. Camisas personalizadas pra você corintiano, ok? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.